Olá, gente. É, Boa tarde, né? Eu pensei em falar um pouco sobre o tema separação. Separação dos pais, né? E como a separação dos pais, a separação dos pais pode afetar e afeta diretamente os filhos, né? Quando eu tinha 13 anos, eu acho mais fácil falar do tema, trazendo um pouquinho da minha própria vivência, né? Quando eu tinha 13 anos, um pouco antes, quando eu tinha uns 12 por aí, 12 anos mais ou menos, eu comecei a perceber que meu pai e minha mãe brigavam muito, discutiam muito, muito mesmo. Mas assim, eu não pensava viver a minha vida longe de um deles. Nunca pensei nisso, nunca pensei que isso fosse possível, que isso iria acontecer um dia. Pelo contrário, eu sempre quando eles brigavam, eu ficava triste, ficava preocupada, né? Mas eu não pensava que isso iria acontecer. E eu comecei a perceber que era muito recorrente, brigavam por qualquer coisa, eles se desentendiam muito. E eles não eram assim, eles eram um casal muito unido. Aparentemente, né, pelo menos o que a gente conseguia perceber é que eles eram felizes, né? A gente era uma família exemplar, família modelo, assim, na nossa cidade. E assim, lá em casa era assim, minha mãe trabalhava, ela é advogada, né, e sempre trabalhou fora. Ela já foi diretora de secretaria no fórum. Por duas vezes ela foi diretora de secretaria. Em fórum, trabalhou em cartório também. Sempre trabalhou muito, minha mãe. Muito mesmo. E meu pai ficava em casa, cuidava da gente. Ele tinha um comércio, ele trabalhava com calçados. Ele sabia fazer sapatos, calçados. Trabalhava em casa, né? Tinha um comércio de calçados. Que ficava na garagem da nossa casa. Depois ele abriu uma loja, né? E fora, né? Fora, no centro da cidade. E assim, a gente tinha uma vida boa, uma vida confortável, uma vida muito feliz. E aí eu não imaginava eu pensava que era só discussão e tudo, eu vivia também um pouco meio, não entendia muito sobre a realidade, assim, eu vivia muito, eu brincava muito, vivia muito na calçada, brincando com minhas irmãs e os nossos amigos, nossos conhecidos, né, nossa família. Família e os vizinhos, a gente brincava muito na calçada, né, nessa época. E aí eu tava, né, ligado, não tinha tablet, né, não tinha celular nessa época, a gente só tinha o computador, né, a gente brincava no computador, mas a maioria das brincadeiras que a gente fazia mesmo era na calçada, brincando, né. Pega-pega, essas coisas, rouba-bandeira, carimba, até de vôlei a gente brincava também na calçada de noite. E aí eu não me ligava muito nisso, não. Eu achava que eu não pensava realmente que eles podiam se separar, não. Não pensava, não passava pela minha cabeça. E aí quando eu fiz 13 anos, eu lembro que. Continuando, né? Então eu não imaginava que eles fossem se separar, não imaginava mesmo. Aí eu tinha 13 anos, eu lembro que eles brigavam muito e aí decidiram que iam se separar, né? Foi uma confusão danada lá em casa. Papai chorava, mamãe chorava, todo mundo chorava. Porque a gente, no fundo, a relação não estava boa, mas ninguém queria sair, né? Tava todo mundo acostumado a viver daquela maneira, né? Não tava boa, mas quando muda, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. E aí, minha mãe disse: não, ele vai sair de casa, mas vai continuar vindo pra cá, fazendo almoço de vocês, para que vocês possam, aos poucos, ir entendendo que ele não vai mais morar aqui. Se ele quiser, ele pode também dormir, às vezes, aqui, né? Até que vocês possam entender. Mas a gente não entendia, né? Eu, particularmente, eu queria que eles voltassem a morar juntos. Eu entendia que eles tinham que viver juntos, né? Eu não entendia que eles não se amavam mais, que o amor tinha acabado, não entendia nada disso. Não aceitava. E aí foi uma fase muito rebelde pra mim. Foi muito difícil mesmo. E meu pai, ele ainda teve um problema assim, que ele ainda disse que ia voltar, que ia mudar, né? Eles se separaram mais por causa dele mesmo, né? Ele fez algumas coisas erradas e tal. Começou a sair com uma outra pessoa e aí separou da minha mãe por causa disso. E aí o grande problema, a grande questão
é que ele disse que ia voltar, que ia mudar, né? Mas ele, no fundo, ele não queria, né? E aí eu não entendia isso. E passei muito tempo criticando minha mãe. Virei a inimiga da minha mãe, assim. Morando na mesma casa e tudo, mas porque eu achava que ela era a culpada. Ela que estava errada, né? Na minha opinião. Naquele momento eu achava que ela estava errada. Hoje, depois de ter transcorrido um tempo, né, relativamente grande, eu posso refletir e vejo que muitas coisas que ela dizia não, que ela não aceitava, que ela brigava com a gente, é porque ela queria o nosso bem, né? E às vezes o pai, quando diz muito sim, que deixa você fazer tudo o que você quer, e às vezes ele nem entende, né, que é preciso dizer não. Não que ele quisesse o nosso mal, nosso pai. Pelo contrário, ele queria o nosso bem também, só que ele não sabia dizer não, ele não sabia exercer a função de pai, paterna, assim, né? Com veemência, não sabia. Ele era muito bonzinho, assim. E aí depois eu fui vendo que mamãe, eu achava que ela era uma bruxa, que ela era uma pessoa ruim. E não, fui vendo que ela nos educava, né? Mas para que eu entendesse isso, levou muito tempo. E eu sofri muito. Minha mãe sofreu muito, né? Todo mundo lá em casa sofreu muito. E divórcio, separação, sempre causa sofrimento. Aí ontem eu tava vendo um vídeo no YouTube da Gisela Valim. E eu gostei muito. Ela citou uma frase, e a frase é do Arlie Cravo. E ela menciona muito o Arlie Cravo, que ele é coach relacional dela, né? E ela menciona muito, e ela citou uma frase dele, uma citação, fez uma citação, que eu achei muito, muito interessante. Muito pertinente para as questões de relacionamento afetivo, né? E de relacionamentos que acabam, né? Que muitas vezes acabam, né? Às vezes é melhor acabar do que viver numa situação desgastante, né? Que vai causar sofrimento, adoecimento. Mesmo que a gente demore a entender, depois, com certeza, a gente vai conseguir compreender que não era mais possível, né? Então, a citação é essa. Distância não é desafeto. Desafeto é você insistir no convívio sem afinidade. E essa citação me fez refletir muito, né, sobre muitas coisas, sobre muitas situações que às vezes a gente tem uma amiga, a gente tem alguém, às vezes a gente quer que a pessoa fique com a gente mesmo que ela não goste mais da gente, né? E muitas vezes é melhor se afastar, melhor se distanciar. Não quer dizer que você não goste da pessoa, quer dizer que às vezes não tem mais possibilidade de ficar perto da pessoa, né? Isso é preciso que a gente entenda. É preciso que a gente reflita sobre essas questões e aceitar, né? Às vezes a gente tem uma tendência muito grande a querer controlar tudo, a querer ter tudo. A gente não quer perder, né? Mas a verdade é que a gente não pode perder algo que a gente nunca teve, né? E o outro tem seu livre-arbítrio, né? A gente não pode interferir nesse livre-arbítrio, e quando ele quiser ir embora, ele vai, né? E pior é a gente tentar querer ficar numa situação, numa relação que está causando sofrimento para todas as partes envolvidas, né? Então é melhor a gente deixar ir, soltar, libertar. Amar é isso, é libertar, não é aprisionar. Se não quer mais ficar perto, vai embora, vai viver sua vida, vai ser feliz, né? O problema é que às vezes falta também diálogo, né? Uma certa explicação. Quando eu falo a questão do divórcio, da separação entre pais, às vezes falta a dificuldade, e tem uma psicanalista muito boa, eu gosto muito, já li muitas coisas sobre dela, né? Que é a Françoise Doutor, que é uma psicanalista francesa já falecida. E ela fala justamente do problema de você não ser sincero, não ser verdadeiro com os filhos, né? Que os filhos também, eles fazem parte desse processo de separação. Claro que pai e mãe vai ser sempre pai e mãe, né? Mas eles convivem na casa, né? E eles têm que entender o que está acontecendo, né? O problema é quando a gente esconde, a gente quer esconder como se eles não soubessem. Eles percebem. Eles sabem quando não tá dando certo, quando não tá legal. Mas às vezes falta a palavra do adulto, a palavra do pai e da mãe. E falta muitas vezes a
a verdade, né? Às vezes, na relação conflituosa que os pais estão vivendo, às vezes eles terminam fingindo para os filhos, dizendo que não, tudo vai dar certo, vai voltar a ser como era antes. E eles sabem que não vai, porque eles não querem, né? Porque não dá certo mais, porque o amor já acabou. Então, eu penso que o que falta é a verdade às vezes, né? Às vezes você quer poupar os filhos do sofrimento, mas aí você coloca eles num sofrimento ainda maior, porque você não fala com eles, não conversa, não dialoga. Então, o diálogo sempre vai ser o melhor caminho. A verdade. Não deu certo, não dá mais certo, então vamos sentar, conversar, senta todo mundo que participa da família, que está na casa, para conversar e para esclarecer, né? Desse jeito vai ficar muito mais fácil. Então era isso que eu gostaria de dizer hoje, né? Que sempre a verdade, o diálogo é a solução para todos os problemas, para todas as contendas, para todas as dificuldades que a gente passa na vida. Diálogo sempre.